Olá pessoal, voltando aqui então para a nossa aula sobre o espaço n-dimensional, né? Então agora a gente vai estudar o R3, também conhecido como espaço tridimensional, né? Porque é um espaço de dimensão 3, né? Você deve ter visto lá em álgebra linear, né? Que ele é um R espaço vetorial e a dimensão é 3. Bom, o espaço R3, ele é simplesmente o cartesiano do conjunto dos números reais por ele mesmo 3 vezes, tá? Ou seja, os seus elementos serão triplas ordenadas de números reais. Usualmente a gente chama de R3, tá? Então, em símbolos, o que significa pegar um elemento R3? Né? Então, vai ser da forma x, y, z, em que todos os elementos, né, x, y e z, são números reais, tá? Então, por exemplo, 2, 4, 5 é um elemento R3, a tripla 3, 1, menos 3 está no R3, a tripla meio, 1 terço, 0 é um elemento R3, e a tripla 0, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 são elementos da R3. De novo, a ordem importa, né, nos elementos, né? Lembra do cartesiano? Você está fazendo triplas ordenadas. Ordenadas. Então a ordem importa dos elementos. Por exemplo, 2, 4, 5 é diferente de 2, 5, 4. Também 2, 4, 5 é diferente do 4, 2, 5 e assim por diante. Tá? Então, um elemento R3 não é a tripla. Então, quando eu falo pegue, seja, sei lá, P, um elemento qualquer do R3. Então, esse P, ele tem que ser uma tripla. Então, ele pode ser da forma ABC, tá? Não é nem o A, nem o B, nem o C. É a tripla. Essa sequência de 3 números, cada sequência de 3 números vai ser um elemento do R3, tá? Como a gente representa dimensional, né? Um elemento R3, né? R3 é espaço tridimensional. Como é que a gente representa geometricamente? Então aqui tá errado, tá? Aqui não tá falando plano cartesiano. É no espaço cartesiano. Espaço tridimensional, né? Então, um elemento ABC da R3, né? Então, você pode pensar com uma sequência de 3 coordenadas, né? Então, a primeira coordenada, o A é a abscissa. O B é a coordenada, né, igual é na R2. E a terceira coordenada aqui é o que a gente chama de cota. Ok? Então, todo elemento R3 ele tem uma abscissa, uma ordenada e uma cota. Certo? Então, tá, nós vamos pegar um sistema de eixos. Deixa eu pegar aqui no GeoGebra. Ó, 3 eixos ordenados. Aqui tá no plano, mas bom, acho que assim é mais fácil enxergar. Não. Assim, né? Eu estou representando um espaço tridimensional num espaço, né? Numa folha de uma tela do computador que é de dimensão 2. Então a gente tem que usar um pouco a perspectiva aqui para enxergar, né? Então, ó, esse eixo vermelho geralmente é o que a gente chama de eixo X, o verde é o eixo Y e o azul é o eixo Z, né? Então, as abscissas são as do eixo vermelho, as ordenadas colam no eixo verde e no eixo azul as cotas, tá? Então, por exemplo, bom, vamos voltar aqui. Então, a gente vai representar no espaço cartesiano, né? No sistema de eixos, o X, o Y, o Z, tá? O é a origem, tá? Que é o ponto 0, 0, 0. E dois perpendiculares, né? Ou seja, o ângulo aqui entre quaisquer dois desses eixos, né? Grau sempre. Ou seja, a gente está pegando no espaço de dimensão 3, né? Espaço euclidiano tridimensional, pegando uma base ortonormal, né? 3 vetores
que a gente consegue representar 3 vetores unitários dos ortogonais, tá? Então, a ideia da cota, né, que é a terceira coordenada que a gente está colocando a mais aqui, a ideia é usual, assim, acho que todo mundo deve estar acostumado com isso, né? Então, ó, imagina que o R2 pode ser o plano XY, tá? Esse plano aqui, ó, que está em escuro aqui, né? Então, se eu quero apresentar um ponto P de coordenadas ABC, né? Como é que você vai fazer? Você vai apresentar o ponto AB, né, do R2 nesse plano, tá? Aí o C, você vai olhar a cota, né? Se o C for positivo, o ponto vai parar aqui em cima. Se a terceira coordenada, ou seja, a cota for negativa, vai ficar abaixo desse plano aqui, tá? Então, por exemplo, pega o ponto 2, 2, 5. Não, 5 é muito. 2, 2, 3. Não. O ponto B é o ponto 2, 2. Se você olhar, ó, ele está nesse plano XY, e o ponto A é o ponto 2, 2, 3. Então ele estará aqui acima desse plano, tá? Esse ponto 2, 2 aqui, na verdade, se você for olhar, ele é o ponto de coordenadas 2, 2, 0. Tá? Vamos pegar um outro aí. 1, 2, menos 3. Agora o ponto C, ó, é o ponto... Cadê? Tem cota negativa, então vai ficar abaixo desse plano, do plano XY, tá? Vamos pegar o 1, 2, 0. Acho que o ponto D e o ponto C, ó, eles têm mesma abscissa e mesma ordenada, só que muda é a cota, tá? Então, quando a gente vai representar um ponto no espaço tridimensional, no espaço cartesiano, né? Se a terceira coordenada for 0, o ponto está no plano XY, tá? Deixa eu apagar, então. Ó, pega o ponto 1, 1, 0. A terceira coordenada é 0, o z dele é 0. Então ele cai no plano XY, que é esse aqui. Se a segunda coordenada for 0, por exemplo, 1, 0, 1, ele vai cair no plano XZ. Olha o ponto F aqui, ó. Ele tem X, tem Y. Tem Z, né? O X, o Y é 0. Agora, se o ponto tiver a primeira coordenada 0, ele vai cair no plano YZ. Ah, o X dele é 0. Então ele está caindo nesse plano aqui, ó. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Então, ó, o ponto E, ele tem a cota 0, né? Então ele cai no plano XY. Ponto F, ele tem a ordenada 0, então ele cai no plano XZ. E o ponto G aqui, ó, ele tem a abscissa igual a 0, então ele cai no plano YZ. Certo? Bom, acho que vocês já viram, né? Como representa um ponto no espaço tridimensional. Você tem um ponto P de coordenadas ABC, né? Então, você vai lá no plano XY, coloca o ponto AB, igual a gente aprendeu no R2, né? Aí, nesse ponto, você olha a cota. Se é positiva, você põe acima do plano X, acima, né? Ou seja, no sentido positivo do eixo Z. Então, vai estar aqui em cima. E se o C for negativo, ele estaria lá embaixo, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Aqui cota negativa, você aqui com a cota positiva. Não necessariamente eles... Os pontos A e C aí não tem mesma abscissa e mesma ordenada, tá? Só um tem cota positiva ou tem cota negativa, só isso.
Continuando aqui, a noção de distância entre dois pontos no R3, como é que funciona? É bem semelhante, né, ao que a gente faz no R2, né? A distância entre dois pontos vai ser o comprimento, né, do segmento determinado para esses dois pontos ali no espaço tridimensional, tá? Que vai dar isso aqui, ó. Então acho que é quase igual ao R2, né? Que vai aparecer mais um termo ali no dentro da raiz quadrada, que é a diferença das cotas ao quadrado. Ah, faltou um quadrado aqui, tá? Então, você vai extrair raiz quadrada essa soma aí, em que as parcelas da soma são as diferenças, a diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado, mais a diferença das cotas ao quadrado. Então vamos lá agora. Deixa eu apagar isso aqui. Agora eu quero esboçar o gráfico desses três conjuntos aqui, ó. Só para deixar um negócio claro aí para vocês. Quando a gente fala x, y, z está em R3, quer dizer que x, y, z são números reais, tá? Nesse conjunto aqui, ó, a condição que define o conjunto é que o z é igual a 3. Ele está falando, ó, essa condição aqui me diz que x e y podem ser números reais quaisquer, tá? Então é como se isso aí vai dar esse plano azul aí, ó. Tá? Porque o x e o y estão variando arbitrariamente. O que está fixo é o z. Então quando a gente faz isso, a gente obtém um plano, tá? Vai ser um plano paralelo ao plano XY com cota 3. O plano no R3, ele faz o mesmo papel que a reta, de certa forma, assim, faz para o plano cartesiano, o espaço bidimensional. O que é a reta comparado ao R2? A reta é um objeto que tem uma dimensão a menos do que o espaço, o plano cartesiano. O plano tem dimensão 2 e a reta tem dimensão 1. Então você diminui uma dimensão. Aqui o espaço tridimensional tem dimensão 3 e o plano tem dimensão 2. Então você diminui uma dimensão, né? Do o plano em relação ao espaço, né? Então, esse conjunto A, vou escrever de azul aqui, é o plano paralelo ao plano XY com cota, a cota igual a 3. Agora esses outros dois são análogos, tá? Então aqui, ó, tô pegando todos os x, y em R3 em que y é igual a 2. A única condição é y ser igual a 2. Então o x e o z podem ser arbitrários. Então aqui quando a gente faz y igual a 2, nós vamos obter esse plano, ó. É um plano agora paralelo ao plano x. Não, deixa eu colocar do jeito que era aqui. Assim, né? O eixo vermelho é o x, né? Ao plano XZ, né? O plano XZ tá aqui, ó. Contém o eixo vermelho e o eixo azul. Então aqui a gente tem esse plano aqui, ó, azul, y igual a 2. Então esse conjunto, ele é o plano paralelo ao plano XZ com ordenada 2. Todos os pontos desse conjunto têm ordenada igual a 2. Tá? Então quando você gera, vai variando ali, né, o x e o y à vontade, você vai gerar um plano. Tá? Assim dá pra ver que é bem paralelo, né? E o terceiro exemplo aqui, bem semelhante, né?
Agora x igual a 2. Então, mesma ideia dos anteriores. Então, esse conjunto é o plano paralelo ao plano YZ com abscissa 2. Então, quando eu escrevo a equação dele aqui, ó, obtém aqui, né, é um plano, porque o Y e o Z vão variando à vontade, só que o X sempre fica igual a 2, na abscissa 2, né? Então, a gente vai ter esse plano que é paralelo ao plano que contém os eixos Y e Z. Tá, mais alguns exemplos aqui. Agora vamos... Se vocês lembrarem lá do... Em GA, a gente estudou a equação geral de um plano, né? A equação geral de um plano é uma equação da forma x mais by mais cz mais d igual a zero. Claro, pelo menos um desses três números aqui, ó, o a, b e o c, não podem ser iguais a zero. Tá? Ó aqui, ó. Esse aqui, o x igual a 2. Então, essa equação posso escrever como 1x menos 2 igual a zero. Essa equação aqui é y igual a 2. Isso é 1y menos 2 igual a zero. E essa aqui, ó, é 1z menos 3 igual a zero. Tá? Por isso é uma equação de plano. Esses conjuntos são planos. Então, é usual no cálculo, quando a gente tem uma equação que define um plano, ou define uma esfera, ou qualquer outro tipo de objeto, a gente associa a equação ao objeto. Então, por exemplo, a gente fala, considere esse plano aqui, ó. O plano x mais y mais z igual a 2. Ou seja, estou pensando no plano, o conjunto formado por aqueles pontos que satisfazem, pelos pontos x, y, z, satisfazem a equação x mais y mais z igual a 2. Tá? Ó, se eu vier no GeoGebra e colocar aqui direto, é fácil, né? X mais y mais z igual a 2. Vai dar esse plano aí. Esse aqui. Chocou. Então esse plano azul aqui, ó, é o plano do item A aqui. Como a gente faz para obter um plano assim para representar no espaço? Se lembrar, como a gente faz para reta no R2, no plano? Quer representar uma reta no plano. Uma forma fácil de fazer isso. Você lembra que, dada uma reta, dados quaisquer dois pontos distintos no plano, existe uma única reta que contém esses dois pontos, né? Então, você quer representar uma reta no plano, você tem a equação da reta, você encontra dois pontos que estão nessa reta e traça, faz um risco ali, né? A reta que passa para esses dois pontos. Você representou a reta. Aqui é algo semelhante. Né? Lembra que eu falei? O plano é como se fosse está para o espaço, como a reta está para o plano. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aquela propriedade que, se eu conseguir três pontos não alinhados, né, ou seja, não colineares, que não estejam na mesma reta do plano, então existe um único plano que contém esses três pontos, que vai ser o plano que eu tenho aqui. Então a ideia é simplesmente chutar valores, tá? De maneira mais fácil, chuta dois valores, 0 e o terceiro você encontra. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, se o x for igual a 0 e o y for igual a 0, simplica, então vai ficar a equação, vai ficar 0 mais z igual a 2. Então z igual a 2. Então a gente obtém um ponto, né? O ponto 002 pertence a esse plano. Vou chamar esse plano de π1, tá? Só arrumar aqui, ó. Então, π1 é o plano x mais y mais z igual a 2. Lembra, a gente tem que contar três pontos. Então, agora eu chutei x e y igual a 0, agora eu vou chutar x e z igual a 0.
Se o x igual a 0 e z igual a 0, substituir aqui na equação, vai sobrar y igual a 2. Isso implica que o y é igual a 2. Bom, portanto, qual é o ponto que a gente encontrou? 0, 2, 0 é um ponto desse plano. E um terceiro ponto, eu posso chutar y, z iguais a 0, né? Vamos encontrar que o x é igual a 2. Então, se o y igual a 0 e z igual a 0, isso implica que o x é igual a 2. Então, desse modo, a gente mostrou que o ponto 2, 0, 0 está no plano π1, tá? Então, encontramos três pontos: o 0, 0, 2, o 0, 2, 0 e o 2, 0, 0. Né? Três pontos desse plano. Então, deixa eu apagar o plano que eu coloquei. Vamos pôr esses pontos. É 2, 0, 0. Opa, 2, 0, 0. 0, 2, 0. E 0, 0, 2. Então, olha só. Nós temos três pontos. Aí tá a ferramenta de GeoGebra, ó. Construir o plano que passa por esses três pontos. Então vamos fazer aqui, ó. Só clicar nos três pontos, ó. Me deu o plano que contém esses três pontos. Se eu colocar aqui, ó, para aparecer o plano que satisfaz da equação, né? X mais y mais z igual a 2, é o mesmo, tá? Então a maneira de representar um plano no espaço é só encontrar três pontos não alinhados desse plano, né? Agora esse aqui. Ai, fechei, né? Como a gente faz? Bom, a equação tá ali, né? 2x mais 3y mais 4z menos 12 igual a 0. Vai dar esse plano aí. Se eu não tivesse GeoGebra para representar esse plano, como é que eu faria? Basta encontrar três pontos dele, né? Então faz igual a gente fez antes. Chuta ali três valores. Se o x for igual a 0 e o y for igual a 0, vai sobrar 4z menos 12 igual a 0. Ou seja, z tem que ser 3, né? Então, qual é o ponto que nós encontramos aqui? É o ponto 003. Está no plano π2. Chama esse plano aqui de π2, tá? Agora vamos estar x igual a 0, z igual a 0. Se você olhar na equação, resulta que 3y menos 12 é igual a 0. Então aqui a gente encontra que o y tem que valer 4, né? Então, desse modo, a gente acabou de mostrar que o ponto 040 está nesse plano π2. Também aqui agora vamos fazer y igual a 0 e z igual a 0 para obter o terceiro ponto do plano, né? Então vai sobrar 2x igual a 0. Perdão, 2x menos 12 igual a 0. E assim, consequentemente, o ponto que nós encontramos que está no plano π2 é o 600. Então vamos colocar esses pontos aqui. Vamos esconder o plano aqui por enquanto. É o 003, o 040 e o 600. Agora eu vou usar aquela ferramenta aqui, ó, que me dá o plano que passa para esses três pontos. Assim para mexer aqui. Eu sei o B e o A.
Então, o nome desse plano aqui, se você olhar, coincide com o plano da equação, né? Ou seja, o que eu fiz aqui, eu encontrei o plano determinado por que é o conjunto dos pontos que fazem essa equação, tá? Bom, gente, para o vídeo por aqui, aí eu volto para uma terceira parte para a gente fazer um caso um pouco mais geral, né? Pegar um RN arbitrário, tá? Daí, até lá então.